Tecnologia Cervejeira. No Tecnologia Cervejeira, da edição 80 do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto, vamos falar um pouco sobre barris de madeira. As Wood Aged Beers, cervejas envelhecidas em barril de madeira. Essa questão já tem talvez uns 10 anos, ela começou nos Estados Unidos e o Brasil tem uma presença muito forte nesse quesito dos barris de madeira e nós temos algumas variações. A ideia inicial era envelhecer a cerveja em barris como os barris utilizados para destilados e vinhos, porém de madeira virgem. Então você pegava um barril de carvalho francês e colocava uma cerveja stout nesse barril de carvalho francês. O envelhecimento no barril ele vai alterar a cor, ele vai alterar o aroma, ele vai alterar o sabor e ele vai alterar a persistência da cerveja. Então, ela vai enriquecer tudo isso. Normalmente a madeira adoça um pouco a cerveja, traz um pouco mais de doçor, ela escurece a cerveja, ela encorpa a sua complexidade, ela amplia a complexidade do aroma e do sabor da cerveja. Então, com barris de madeira virgem, você traz as características da madeira para a cerveja. O Brasil é muito rico nessas madeiras e uma madeira que vem sendo muito utilizada para produzir barris para envelhecimento de cachaça e de cerveja aqui no Brasil, madeira virgem, é a amburana. Todo mundo já viu cervejas envelhecidas em barril de amburana. Só que aí veio uma segunda fase. Qual é essa segunda fase? Essa segunda fase é o envelhecimento da cerveja em barris que antes foram utilizados para envelhecer destilados. Olha, foi um salto de complexidade. Imagina, normalmente você faz isso com cervejas encorpadas, porters, stouts. Rauchbier, eu ainda não vi nenhuma Rauchbier envelhecida, mas acredito que ficaria muito interessante. Espero encontrar uma Rauchbier envelhecida para fazer uma degustação aqui para o canal. Mas imagina uma stout envelhecida num barril que foi utilizado para envelhecimento de whisky, para envelhecimento de bourbon, para envelhecimento de brandy, para envelhecimento de rum. Um espetáculo, cara, um espetáculo. Todas as cervejas que utilizaram barris de destilados ficaram extremamente complexas, tiveram seu teor alcoólico bastante elevado. São cervejas espetaculares. Ah, como assim cervejas espetaculares? Espetaculares para o meu gosto, é óbvio, né? Se você é uma pessoa que gosta de Witbier, você vai sentir uma complexidade excessiva numa stout envelhecida em barril de rum, por exemplo. Mas eu gosto de cervejas fortes, intensas, complexas e alcoólicas. Então, a partir do momento que as cervejas complexas, intensas, alcoólicas passaram a ser envelhecidas em barris anteriormente utilizados para destilados, isso ficou um espetáculo. Então temos cervejas grandiosas mundo afora que foram envelhecidas em barris utilizados anteriormente para bourbon, whisky, rum, brandy e afins. Agora estamos numa terceira onda, que é o caminho inverso. O whisky, ele é um destilado de cevada, coisa que a gente já abordou várias vezes aqui no Tecnologia Cervejeira. Muitas uisquerias e algumas cervejarias que optaram também por produzir o uísque estão fazendo o caminho inverso, estão envelhecendo o uísque em barris que foram utilizados para envelhecer cerveja. Ou seja, estão transferindo características de complexidade da cerveja para o uísque.
Isso também é sensacional. Em breve faremos uma degustação. Fica o meu agradecimento à irlandesa Jameson, que enviou para o programa sobre cerveja com o professor César Peixoto este uísque espetacular. Um Jameson irlandês envelhecido em barris que foram utilizados para o envelhecimento de IPAs. Note bem, aqui está escrito, né? Cask Mates. O ideal, a gente vai fazer uma degustação desse uísque, não hoje, mas vamos colocar no canal. O ideal seria degustar esse uísque com a IPA que foi envelhecida no barril que foi utilizado para envelhecimento desse uísque. Só que essa IPA era uma Cask Ale. O que é uma Cask Ale? O resgate das Cask Ales também já foi abordado aqui no Sobre Cerveja com o professor César Peixoto. É um movimento que está acontecendo na Inglaterra e no Reino Unido de produção das cervejas com menos carbonatação e sem conservantes. E essas cervejas são armazenadas em barril e servidas em barril sem pressão, na gravidade. A primeira tirada da cerveja, ela é mais carbonatada em função da própria fermentação, mas com o passar do tempo vai ficando uma cerveja com cada vez menos gás. Isso é a característica da Cask Ale. Por outro lado, a Cask Ale também tem uma durabilidade menor. Então, e ela não é envasada em lata ou garrafa. Ela é produzida, envasada em barril e colocada no pub para ser servida. Não tinha como mandar uma dose, uma garrafa ou uma lata da IPA Cask Ale que foi envelhecida no mesmo barril que foi utilizado posteriormente para envelhecimento desse uísque. Então não temos a IPA Cask Ale para comparar, mas degustaremos em breve, colocaremos no canal esse uísque da Jameson, uma cortesia da Jameson, um uísque envelhecido no barril que foi utilizado para a comercialização da IPA, de uma IPA lá na Irlanda. Então esse caminho de envelhecer os destilados nos barris utilizados pela cerveja é a onda do momento. Então, temos barris de madeira virgens, in natura, que podem ser utilizados para o envelhecimento de destilados e cerveja, e vinho, e fermentados em geral. Temos o barril que já foi utilizado para envelhecimento de destilado e é utilizado no envelhecimento da cerveja. Eu não havia comentado, mas também temos barris utilizados no envelhecimento de vinho e utilizados no envelhecimento de cerveja, que carregam características do vinho para a cerveja. Já vi cervejas que foram envelhecidas em barris de Sauvignon Blanc, em barris de Carmenère. Então, elas carregam as características do vinho para a cerveja. E temos o caminho inverso, barris utilizados para envelhecer ou comercializar cerveja e que foram utilizados para envelhecimento de destilados. Ainda não vi barris de cerveja utilizados para envelhecimento de vinho. É uma curiosidade, não conheço, talvez já tenhamos alguém fazendo esse tipo de experimento, mas o programa sobre cerveja vai procurar essa informação também, ok? Então essa é a utilização de barris no envelhecimento de bebidas, particularmente no envelhecimento de cervejas, aqui no Tecnologia Cervejeira, do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal no YouTube sobre cerveja com Prof. César Peixoto. Se você entrar na página do YouTube, basta botar lá Prof. César Peixoto, vai aparecer o nosso canal sobre cerveja com Prof. César Peixoto. Inscreva-se, compartilhe o vídeo com os seus amigos, inscreva-se nas nossas demais redes sociais. O Instagram, @CésarPXTF1, o Twitter, @César Peixoto F1 e o Facebook, www.facebook.com/cesarpeixoto.info.br. Sobre cerveja, informação,
entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.